Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Hoje, dia 6 de junho, mais um dia em que Deus nos presenteia com o dom de sua graça e também como oportunidade para vivermos um dia abençoado e feliz. Rezemos em sintonia com a Santíssima Trindade, traçando sobre nós o sinal da cruz, sinal do amor de Deus por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a Ti nossa gratidão por mais um dia que desperta, pelo calor que cria vida, pela luz que abre os nossos olhos. Te oferecemos todo o dia de hoje, Senhor. Nossas orações, obras, pensamentos e palavras, alegrias e sofrimentos em reparação de nossas ofensas, em união com o coração de Teu Filho Jesus, que continua a oferecer-se a Ti na Santa Eucaristia pela salvação do mundo. Que o Espírito Santo que guiou a Jesus seja nosso guia, nosso amparo durante todo este dia. Celebramos o 10º domingo do tempo comum e o Evangelho nos coloca diante da multidão que procura por Jesus porque reconhece que o que ele ensina e faz dá sentido à vida e faz viver. Já para outros, tudo o que Jesus ensina e faz parece loucura. Agradeçamos ao Senhor este dia que Ele nos concede e Sua palavra que vamos meditar. Ó Divino Espírito Santo, luz de Deus, vinde nos iluminar para que possamos compreender o sentido profundo da palavra de Deus. Fazei-nos discípulos missionários de Jesus, caminho, verdade e vida, transformando o nosso coração em terra boa, onde a palavra produza frutos abundantes. Ouçamos o que diz o texto do Evangelho de hoje, Marcos capítulo 3, versículos 20 a 35. Naquele tempo Jesus voltou para casa com seus discípulos e de novo se reuniu tanta gente que eles nem sequer podiam comer. Quando souberam disso, os parentes de Jesus saíram para agarrá-lo porque diziam que estava fora de si. Os mestres da lei que tinham vindo de Jerusalém diziam que ele estava possuído por Beelzebul e que pelo príncipe dos demônios ele expulsava os demônios. Então Jesus os chamou e falou-lhes em parábolas: como é que Satanás pode expulsar a Satanás? Se um reino se divide contra si mesmo, ele não poderá manter-se. Se uma família se divide contra si mesma, ela não poderá manter-se. Assim, se Satanás se levanta contra si mesmo e se divide, não poderá sobreviver, mas será destruído. Ninguém pode entrar na casa de um homem forte para roubar seus bens, sem antes o amarrar. Só depois poderá saquear sua casa. Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos homens, tanto os pecados como qualquer blasfêmia que tiverem dito, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo nunca será perdoado, mas será culpado de um pecado eterno. Jesus falou isso porque diziam: ele está possuído por um espírito mau. Nisso chegaram sua mãe e seus irmãos. Eles ficaram do lado de fora e mandaram chamá-lo. Havia uma multidão sentada ao redor dele, então lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora à tua procura? E ele respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E olhando para os que estavam sentados ao seu redor, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que diz o texto do Evangelho? Quais personagens compõem a narrativa? O que busca a multidão que procura por Jesus? Como Jesus define seus familiares mais próximos? O que significa fazer a vontade de Deus? Em que consiste a blasfêmia contra o Espírito Santo? Jesus aceitava todo tipo de insulto sobre sua pessoa, era escarnecido, provocado, caluniado, perseguido e tantas outras maldades, mas foi extremamente incisivo ao defender a ação do Espírito Santo em sua vida, em suas ações e obras e na intervenção no mundo. A blasfêmia contra o Espírito Santo é a negação do poder de Deus, que tudo pode e realiza o impossível. Dizer que Deus não é capaz de alguma coisa é o maior absurdo da ousadia humana. Portanto, dizer que Jesus age pelo poder de Satanás é negar a existência de Deus. Quem pensa
Dessa maneira já atraiu para si a ira de Deus e se condenou por si só. Se não acredita em Deus, nega-se sua misericórdia e seu amor incondicional. Deus tudo pode. O que o texto diz a você? Como você acolhe as palavras e os ensinamentos de Jesus em sua vida? O que significa realizar a vontade de Deus? Retome o texto e detenha-se nas palavras que mais chamaram a sua atenção durante a leitura e permita que a palavra fale ao seu coração e ilumine a sua vida. Sabemos que o Evangelho deste domingo nos recorda que a vida é uma contínua luta contra o mal, chama-se serpente, Satanás ou Beelzebul. A luta contra o espírito do mal é o grande desafio dos que creem no Deus Salvador. É preciso nos encher da força de Cristo para podermos triunfar sobre o espírito que nos impede de andar na verdade e na liberdade. Por isso, não desanimemos, mesmo se o nosso homem exterior se vai arruinando, o nosso homem interior, pelo contrário, vai se renovando dia a dia. Escreveu São Paulo, que lemos na segunda leitura de hoje. Eu creio que nós não somos certamente dos que negam a Jesus permanentemente, ao contrário, não somente cremos nele, e sim que seguimos a Jesus, somos seguidores, discípulos de Jesus. Celebramos seus sacramentos, meditamos sua palavra iluminadora. Nós cremos que Jesus é mais forte, por isso ele nos ajuda na nossa luta contra o mal. E para afastar o mal precisamos viver e praticar o bem. E ser cristão não é apenas aquele que evita o mal, mas principalmente fazendo o bem, ele afasta o mal. Se Jesus, que é mais forte do que qualquer mal, já está entre nós, então precisamos estar com ele permanentemente, colocando-o no centro da nossa vida. Mesmo assim, podemos nos perguntar se alguma vez nos obstinamos em não ver tudo o que teríamos que ver no Evangelho ou nos sinais dos tempos que vivemos. Ao olhar para os escribas que julgaram Jesus sem piedade, não temos certa tendência a julgar drasticamente as outras pessoas, seja na vida da família, no trabalho, na comunidade ou na igreja? O que o texto leva a dizer a Deus? Agradeça tudo o que a palavra lhe permitiu compreender e vivenciar no mistério de Cristo. Apresente ainda ao Senhor a oração que brotou em seu coração durante a leitura. Ó Senhor Jesus, caminho, verdade e vida, invoco tua presença para que eu possa te servir com o coração agradecido. Permaneça, Senhor, permaneça comigo, abençoa meus projetos de trabalho e minha vontade de fazer o bem, e que tudo o que eu fizer, até mesmo as pequenas gentilezas, sejam um testemunho de minha sintonia com a tua proposta de vida e de serviço gratuito em prol do reino sobre toda a criação. Renova minhas forças e dá-me um coração generoso para entender com amabilidade as pessoas e não ser indiferente às necessidades delas. Especialmente, Senhor, dai-me uma fé profunda para que eu acredite na tua palavra e uma vontade forte de agir corretamente e fazer o bem sem olhar a quem. Ó Senhor, quando eu estiver confuso, guia-me. Quando eu me sentir fraco, fortalece-me. Quando eu estiver cansado, enche-me com a tua luz, com a luz do teu Santo Espírito. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Qual novo olhar nasceu em você a partir da palavra? E de que forma você deseja colocar em prática os apelos que a palavra de Deus lhe revelou nesse dia? Que Deus vos abençoe e vos guarde, que Ele vos mostre a sua face e se compadeça de vós. Que volte para vós o seu olhar e vos dê a paz.
Abençoe-vos o Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um domingo muito abençoado e feliz para você. Forte